Paz do Senhor, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo, aula de número 9, pertencente ao capítulo de número 6 do livro de Gênesis. Antes de iniciar, quero que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe também seu comentário, tá certo? Vamos lá então, capítulo de número 6 de Gênesis. A primeira coisa que você tem que observar no capítulo de número 6 de Gênesis é que ele é um capítulo que ele vai fundir os dois capítulos anteriores, capítulo 4, capítulo 5, eles estão dentro do capítulo de número 6, acontecendo simultaneamente. Então, o capítulo 6 é o cenário em que a geração do capítulo 4, a geração do capítulo 5 estão vivendo. Então, quando eu entro no capítulo 6, eu vou ter essa ideia do cenário em que as duas gerações estão vivendo. Lembrando, vamos recapitular aqui, deixa eu colocar o slide, que nós vamos ter aqui a geração de Sete, que conjugam três verbos, invocar, andar e esperar. Nós temos invocar em Enos, nós temos andar em Enoque, e nós temos em esperar aí, que é a esperança, né, que Lameque vai depositar em seu filho, porque eles estão ainda ecoando aquela profecia que da mulher nasceria um que traria o consolo, né? E eles tinham essa esperança em Deus, de obter de Deus um descanso. Então esses três verbos estão sendo conjugados na descendência de Sete, que eles têm um compromisso com Deus e em torno de uma vida simples. Você vai observar que não há nada de construção, de civilização na descendência de Sete, no capítulo 5. Mas quando você lê o capítulo de número 4, na linhagem de Caim, você vai ter lá tendas, gados, pai daqueles que fabricam tenda, pai daqueles que criam um gado. Você vai ter música, olha só, harpa, órgãos, você vai ter você vai ter ferramentas sendo preparado, aquele que trabalha com cobre, ferro, mas porém essa descendência, ela está desalienada de Deus. Então eles têm uma cidade próspera, em constante evolução, mas porém eles estão desalienados de Deus. Então você tem essas duas gerações, que é o capítulo de número 4, descrita a descendência de Caim, capítulo de número 5, descrevendo a descendência de Sete, vivendo naquele cenário do capítulo de número 6. Então volta para a Bíblia. Então quando eu chego no capítulo de número 6, é esse contexto em que essas duas gerações, descritas no capítulo 4 e no capítulo 5, estão vivendo. Aí, quando eu chego no versículo 1 e 2, eu vou entender o que o texto está dizendo. Olha lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, então observe que esses homens aqui, uma leitura muito rápida, você vai pensar que esses homens, é a humanidade, é o homem criado, né? Mas que foi criado à semelhança de Deus e que agora tem a imagem desfigurada. Não é isso que o texto vai dizer, porque lembra que eu já fiz uma introdução do capítulo 4, capítulo 5? Então o 6 vai desenhar o cenário em que as duas descendências estão vivendo, porque elas estão opostas. Caim fugiu, ele era errante na terra e foi criar ali a sua civilização, enquanto a linhagem de Sete permaneceu ali no mesmo lugar. Então um foi para a banda do Oriente do Éden, né? Ao lado leste do Éden, que é Caim com a sua descendência, e os demais ficaram por ali. Então note que quando os filhos começaram a multiplicar-se na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus, agora observe que apareceu, eu tenho quando os homens e eu tenho os filhos de Deus. Então eu tenho duas linhagens distintas, aqueles que estão sendo chamados filhos de Deus e os homens que estão gerando filhas, né? Vendo aqui, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, então eu tenho aqui, filhos de Deus e filha dos homens. Então observe, eu tenho duas gerações. Quem está narrando isso, está enfatizando uma narrativa, preste atenção, que é a narrativa que desenha o contexto antediluviano. Então isso é importante você entender. Aí diz lá, escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então o que está acontecendo? Está acontecendo uma fusão. Havia a linhagem de Caim, a linhagem de Sete, porém a linhagem de Sete, que não você vai entender que não tem nada a ver com anjos aqui, mas as duas linhagens que estão se referindo, porque a história continua, não é uma história, é uma história
desconectada dos capítulos anteriores. Então, os filhos de Deus, que ali vai ser chamado de filhos de Deus, porque é eles que invocam o nome do Senhor, é eles que andam com Deus, porque você vai ver que Enoque andou com Deus, mas você vai observar que o neto de Enoque está andando com Deus também, porque Enoque ele vai gerar o bisneto, né? Enoque vai gerar Matusalém, Matusalém vai gerar Lameque, e Lameque vai gerar Noé. Então o bisneto dele também vai andar com ele. Então nessa geração de pessoas que andam com Deus. Então eu tenho os filhos de Deus na linhagem de Sete, e eu tenho agora os filhos dos homens, porque são filhos dos homens. O homem, o ser criado, porém, não tem nenhuma conectividade com o Criador. Observe bem isso. E agora está fundindo, está tendo casamento misto. E o contexto disso, então disse o Senhor, Deus está dizendo após essa mistura aqui. Então o versículo 3 é uma resposta a esse acontecimento do capítulo 3. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Note que esse versículo 3 é uma resposta ao que ocorreu no versículo 1 e 2, na fusão das sementes. Vamos observar aqui, no slide fica mais fácil. Então eu coloquei aqui, para você observar. Eu tenho capítulo 4 com Caim, filhas dos homens. Eu tenho aqui o capítulo 5 com Sete, que é os filhos de Deus. Houve a mistura, certo? Quando há mistura, nós estamos entrando no capítulo 6. Então eu coloquei aqui que Deus vai dar uma advertência, um stop. Parem, eu não estou contente com essa atitude. Deus vai sentenciar com uma advertência, apenas uma advertência. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Essa palavra viverá 120 anos, possivelmente já é uma palavra, porque Deus é onisciente. Deus já saberia que essa geração, essa mistura, resultaria em algo pior. Então Deus já está dando uns 120 anos de prazo para aquela geração antediluviana. Por quê? Ao findar desse período, Deus traria então a extinção daquela sociedade. E também esses 120 anos, ele vai ficar gravado na história da humanidade. Por quê? Vai ser estabelecido um teto, né, sobre a vida do homem. Lembrando que até aqui, o capítulo de número 6, os homens viviam muito, né? 969 anos, 962, 930, Adão viveu 930 anos, Matusalém foi o mais velho, que eu vou falar um pouquinho de Matusalém no capítulo 7, que é importante nós detalharmos ali alguns detalhes sobre ele, mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso, que o versículo 1 e 2 é a mistura, e o 3 é a sentença por conta dessa mistura. Deus está dando um alerta, uma advertência para que o povo possa retroceder. Lembrando que simultaneamente a isso, Deus está encontrando um homem, Deus está à procura de alguém. E a Bíblia diz que no decorrer da história Deus vai encontrar um homem. Por quê? Essa advertência de 120 anos aqui não resolveu o problema. Então, nós vamos entender que depois dessa advertência não ter sido levada em conta, Deus então vai trazer o juízo. Mas isso você precisa entender, que esse versículo 3, ele é a resposta, ele está conectado com o 1 e o 2. E aí vem o escritor dizendo, naqueles dias havia nefilins na terra, ou seja, gigantes, e também posteriormente, então eu tenho gigantes, e posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então agora preste bem atenção. Vamos lá para o slide para ficar mais fácil. Eu tenho os valentes, que é o resultado da mistura, mas antes desses valentes, o resultado da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, já havia gigante. Então os gigantes não é o resultado da mistura. O texto é claro, não precisa inventar coisa. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também posteriormente,
quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então eu tenho aqui os gigantes, e eu tenho os gigantes e eu também tenho os valentes. O que daria isso? Gigante com homens valentes. Você vai observar que eu já coloquei aqui a violência generalizada, porque no contexto Deus vai demonstrar que após a descrição desse acontecimento, que é a mistura e nascendo filhos, então o Senhor arrependeu-se de ter feito homens sobre a terra, isso cortou-lhe o coração. E ele vai dizer que vai desfazer todo homem porque ele arrependeu de ter feito. Eu já vou dar um gancho aqui sobre esse arrependimento de Deus, mas eu quero que você venha ao versículo 11 aqui, ó. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Versículo 13. Deus disse: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei juntamente com a terra. Então agora a terra encheu de violência. Lembra que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva. O pecado começou a mostrar suas garras. Caim vai matar Abel, depois você vai ver Caim fugindo. Caim então vai ter um filho chamado Lameque, que vai iniciar a poligamia. Esse vai matar duas pessoas, então você vai vendo que o pecado ele está em ascensão. E depois o versículo 13 vai dizer o quê? Darei fim aos seres humanos porque a terra encheu-se de violência. Encheu a terra. Esse resultado desse enchimento nada mais é do que o que aconteceu, a materialização do versículo 5. Porque a perversidade tinha aumentado na terra, a inclinação dos pensamentos do coração era sempre má continuamente. Por quê? Eu tenho homens valentes, homens famosos, e eu tenho gigantes também. Então pensa num cenário que era o período antediluviano. É claro que além disso houve idolatria, perversão de todo tipo que você possa imaginar. Mas vamos lá para nós começarmos a pensar na conclusão, que é só 15 minutos. Então eu tenho a terra cheia de violência. Então lembrando que não é aqui que no ato de anjos que são os filhos de Deus, que tiveram relacionamento sexual com as mulheres, com os filhos de Deus com as mulheres dos homens, que nasceram gigantes. Não, para com isso, isso não existe. Senão, após o dilúvio, não teria que ter tido outro relacionamento de anjos, de anjos com as mulheres, para ter nascido os gigantes que houve posteriormente ao dilúvio. Então, é uma ideia que não condiz com a Bíblia. Tá certo? Então, mas o importante que em meio a tudo isso, Deus advertiu 120 anos, o homem não se arrependeu, a maldade começou, deu continuidade até que encheu toda a terra. No meio desse contexto, tem um homem que está andando com Deus. Então você tem que observar que Noé ele foi achado no meio dessa podridão do mundo antigo. Então Noé está andando com Deus, fazendo aquilo que o seu bisavô lhe fazia. Então ele aprendeu, está na raiz, está na família. Então você vai observar que Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou achou graça, um favor imerecido. Porque aqui no versículo 9, ele andava com Deus. Então, em meio disso tudo, tem um homem que está andando ainda com Deus. Isso é importante você observar. Então, o capítulo de número 6, ele é esse contexto, ele é esse cenário. Já estou partindo para a conclusão. Ele é esse cenário, para que você possa entender. Então, eu vou pegar o capítulo 4 e 5, colocar dentro do capítulo 6, que vai contar o que aconteceu após a multiplicação da descendência de Sete, a multiplicação da descendência de Caim, que começaram a se aproximar ao ponto em que houve casamentos mistos, houve um descontentamento de Deus. Deus trouxe uma advertência dizendo que a vida do homem estaria fadada até os 120 anos, que isso nós poderemos aplicar de duas formas, que é o período em que Deus acionou o cronômetro de trás para frente até o dilúvio, e também o período em que Deus estabeleceu uma redução de vida mesmo. O homem não teria mais essa longevidade de vida como tiver ali os antepassados. Então, esse é o cenário do capítulo 6. Aí depois você vai ver, não vou entrar nesses detalhes, Deus falando com Noé, as medidas da arca, enfim, tudo que as etapas, como que Noé haveria de fazer, e não vou entrar nesse detalhe. Mas você vai entender que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado.
No capítulo 7, nós vamos entender um pouquinho sobre quem era da descendência de Sete, além de Noé, que estava vivo no período antediluviano, para que você possa entender que tem uma lição interessante ali para você aprender. Mas hoje você tem que entender, para nós encerrarmos, que o versículo 1 e 2, ele começa mostrando como que iniciou essa perversidade ou essa violência que tomou conta de toda a humanidade da época do período pré-diluviano, tá certo? Pegou? Até a próxima.